Olá, meus queridos, meus amados irmãos, amigos que estão tendo a oportunidade de compartilharem conosco mais esta videoaula da classe Fundamentos Bíblicos da Família. Nós já estamos avançando nesse novo semestre letivo e já atingimos a terceira lição. Queremos, nesse momento, uma vez mais, pedir aos irmãos que estejam orando pela plena recuperação do nosso professor, pastor Simvaldo, que, por recomendações médicas, encontra-se fazendo o devido repouso para que, quando ele voltar, ele possa ter as condições plenas de estar nos ministrando as lições. Nós também queremos rogar a todos que sempre estejam se lembrando da EBD, orando pelos professores, pelas classes, não é? Pelos irmãos que estão à frente do Ministério de Educação Cristã, nossos irmãos Pedro e a irmã Vanessa. Vamos buscar a Deus neste momento para podermos iniciar a lição deste domingo. Oremos, queridos. Santo Deus, Pai de infinita misericórdia, estamos aqui, ó Pai, rogando ao Senhor que, através do Teu Santo Espírito, o Senhor nos conduza em todos os momentos, assim como também conduz a todos aqueles que estão nos assistindo, de modo que nós possamos compartilhar essa lição tão importante para a classe Fundamentos Bíblicos da Família. Que o Senhor, ó Pai, em todos os momentos, nos dê palavras, nos dê estratégias, nos dê condições para que possamos, ó Deus, fazer o melhor. E aquelas pessoas que nos assistem, né? Às vezes os casais, às vezes somente um membro da família, mas enfim, todos quantos nos assistirem, nós rogamos ao Senhor que Tu, ó Deus, derrame sobre elas bênçãos tais, que elas possam se sentir uma vez mais, ó Deus, incentivadas a prosseguirem, a buscarem ao Senhor, a buscar estudar e conhecer a Tua Palavra e ter uma vida íntima de oração com o Senhor, para que o melhor tesouro, ó Deus, um tesouro preciosíssimo que temos, que é a nossa família, são os membros da nossa família, ó Deus, possam ser abençoados. Assim te oramos, agradecidos, no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos avançando no estudo da revista Fundamentos Bíblicos da Família. Nós já estamos atingindo, nesse novo semestre letivo, a terceira lição, cujo título é Dois que são um. É isso mesmo, contraria a aritmética. Dois que são um. Casamento sob a ótica de Deus. Amém? Nós vamos começar fazendo aquelas leituras de praxe. Nós temos aqui escolhido para vocês um texto básico que se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 22, 23, 24 e 25. Vamos fazer a leitura? Então, leiamos a palavra de Deus. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: Esta, afinal, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher,
tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém? Esse é um texto dos vários que nós faremos. O acompanhamento nos servirá de base. Eu peço aos irmãos que não deixem de ter a sua Bíblia ao seu lado, ou a Bíblia convencional, ou a Bíblia num celular, mas não deixem de ter um bloco para fazer anotações, não deixem de ter uma caneta, um lápis, para registrar alguma coisa. É bem verdade que depois você pode retroagir a aula, voltar um pouco atrás, mas se você já puder ir adiantando, isso certamente lhe será muito bom. O versículo-chave, o versículo que tem a ver com esse título da lição, dois que são um, é um dos versículos que nós acabamos de ler, o versículo de número 24. Por isso, o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tá ok? Nós estamos com o objetivo de nos entender no sentido de que deveremos, ao longo desta lição, ao final dela, compreender os fundamentos bíblicos do casamento e reconhecer que o casamento é um projeto de Deus para o homem, tá certo? Algumas considerações iniciais se fazem necessárias e nós iniciaremos agora. Quando percorremos a palavra de Deus, nós encontramos a descrição de várias alianças seladas entre homens. Assim, lá em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 3, nós encontramos dois amigos, Jonatas e Davi. E a expressão nesse versículo número 3 diz assim: Jonatas e Davi fizeram uma aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Mais à frente, em 1 Samuel, capítulo 20, versículo 16, nós também encontramos Jonatas uma vez mais fazendo uma aliança. Vamos ouvir o texto? Ou vamos ler? Acompanhe conosco aí. Assim Jonatas fez aliança com a casa de Davi, dizendo: que o Senhor vingue os inimigos de Davi. E também encontramos na palavra de Deus a descrição de alianças não seladas entre homens, mas seladas entre Deus e os homens. Está assim registrado lá em Gênesis 17, versículo 2. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Todos se lembram desse texto, né? Se lembram com quem Deus está falando, né? Nosso pai na fé, Abrão, que depois veio a se chamar Abraão. Lá em Êxodo 19, 5, também temos uma aliança selada entre Deus e os homens. E diz assim aquele texto: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Essas alianças seladas entre Deus e os homens, notadamente, são mais significantes, são mais proeminentes, têm um valor mais acentuado, porque trata-se do nosso Pai, nosso Deus, selando alianças, estabelecendo alianças entre homens. Aquelas primeiras entre homens são ditas horizontais. Estas últimas, entre Deus e os homens, são ditas verticais. Interessante isso, né? Nós, na palavra de Deus, encontramos alianças seladas entre homens e seladas entre homens e Deus. No entanto, queridos, existe uma aliança na palavra de Deus que se chama união conjugal. Ela é singular,
singularíssima, por tratar-se não só da relação mais profunda que pode existir entre dois seres humanos, portanto horizontal, não é? Como também pelo fato de ser uma aliança firmada entre marido e mulher na presença de Deus, por conseguinte, uma aliança vertical. A aliança firmada entre marido e mulher é feita na presença de Deus e, portanto, não apenas entre os cônjuges, mas também e principalmente com Deus. Isso para nós falarmos de alianças e para nós darmos a introdução à aliança conjugal. Tradicionalmente, via de regra, em um cerimonial de casamento cristão, os noivos inicialmente respondem sim às perguntas olhando para frente, olhando para o ministro oficiante, para o altar, enfim, para Deus. E assim, o ministro muitas vezes procede. Ele diz assim: você recebe esta mulher ou este homem, porque essas perguntas são feitas individualmente, para o cônjuge, para o homem e para a mulher, né? Então você recebe esta mulher ou este homem como sua legítima esposa ou seu legítimo esposo, promete amá-la ou amá-lo, honrá-la ou honrá-lo, enfim, é para um e para outro, respeitá-la, ajudá-la, a cuidar dela, conforme foi ordenado por Deus na instituição do casamento. Portanto, primeiramente, os cônjuges fazem os votos diante de Deus, por intermédio do ministro oficiante. E somente após é que se voltam um para o outro, né? E podem aí, desta feita, proceder aos votos concernentes de um para o outro. Então, inicialmente, eles se expressam verticalmente, né? Ouvem um ao outro dizendo a Deus, diante do altar, fazendo os votos a respeito do seu cônjuge, né? Então, tudo aquilo é feito e eles estão colocados diante de Deus, estão colocados perante as famílias, as testemunhas, né? As instituições civis, a igreja, enfim, eles juram lealdade, fidelidade ao cônjuge diante de Deus. E somente após, baseado neste compromisso vertical, é que os noivos dão as mãos, voltam-se um para o outro e proferem os votos. Eu te recebo, cada um diz a seu turno, né? Eu prometo diante de Deus e diante destas testemunhas ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, enfim, em todos os dias da nossa vida, ou da minha vida, porque um está dizendo para o outro. Conclui-se, portanto, que após todo este procedimento, quando infelizmente, se é infiel a um cônjuge, a um dos cônjuges, como fizemos isso verticalmente, diante de Deus também, isso implica em que nós sejamos infiéis a Deus. Percebem? Porque há necessidade de se fazer essas alianças de uma forma vertical. Deus foi o criador do casamento e ele está presente. É interessante, eu já ouvi de um pregador que mesmo que por uma dificuldade qualquer, duas pessoas bem intencionadas, que têm o desejo de tomar para si um ao outro e desejam fazer tudo isto para procriarem e desejam fazer tudo isso
para estarem procedendo corretamente, mesmo que não façam uma celebração civil ou religiosa. Deus aceita esse casamento. Eu já vi um pregador e eu creio assim, porque o que vale é o que está no coração. É claro, quando houver a possibilidade, as cerimônias deverão ser feitas, porque somos cidadãos também deste mundo e precisamos respeitar as leis e levar a bom termo tudo quanto diz respeito a estarmos corretos, primeiramente diante de Deus e depois diante dos homens. Enfim, ao fazermos essas considerações iniciais, nós verificamos que para Deus, sob a ótica de Deus, sob a perspectiva bíblica, o casamento é não só a primeira instituição criada por Deus, como também aquela que dá origem à família. A segunda instituição criada por Deus, a unidade básica da sociedade, que se deve ocupar de preparar a geração seguinte através da educação dos seus filhos para que os casamentos tornem a acontecer e assim a sociedade se torne forte e prospere, não é? Então, passa a ser interessante estarmos abordando um primeiro tópico principal, que é como o casamento, ou seja, o matrimônio, acontece diante da ótica de Deus. Como é o casamento sob a ótica de Deus? É isso que nós vamos ver a seguir, tá certo? E vamos começar já citando o trecho bíblico que está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, que nós já tivemos a oportunidade de ler, porque ele é o versículo-chave, né? Vamos repetir esse versículo-chave para podermos fazer a continuidade da explanação de nossa lição nesta manhã. Gênesis 2:24, mais uma vez, é bom que nós tenhamos muito isso na nossa mente, repitamos esse versículo. Por isso o homem deixa pai e mãe, ponto 1, e se une à sua mulher, ponto 2, tornando-se os dois uma só carne. Então, o casamento, sob a ótica de Deus, ele precisa acontecer não como um simples estalar de dedo, mas é um processo. Para Deus, o casamento se torna patente, o casamento se legitima não apenas por um único evento, mas por um processo que abrange 3 posicionamentos, todos eles registrados nesse versículo 24. Tá certo? Primeira coisa que acontece para que verdadeiramente um homem tome para si uma mulher e uma mulher receba um homem como seu esposo, a primeira coisa que tem que acontecer, tanto com o outro, é deixar pai e mãe. Esse é o primeiro passo. Há necessidade de deixarmos a nossa família de origem e partirmos para a formação de uma nova família. Aí se estará dando o primeiro passo para que o casamento, o matrimônio, sob a ótica de Deus, comece a acontecer. Deixar pai e mãe. Isso tem uma palavrinha-chave que se chama exclusividade. Já já nós vamos falar sobre ela. E isso diz respeito à primeira parte do versículo 24. Por isso o homem deixa pai e mãe. Então, primeiro ponto, deixar pai e mãe. Moisés, quando teve a oportunidade de escrever o Pentateuco, especificamente o livro de Gênesis, capítulo 2, bem ao final do capítulo 2, ele estava escrevendo para um povo recém-liberto da escravidão egípcia. Portanto, já tinha acontecido a queda do homem lá no Éden,
E Moisés procura então deixar claro para a formação de uma nova família era necessário deixar a família de origem. Com isso, ele faz o quê? Duas coisas importantíssimas. Primeiro, ele enfatiza o valor da mulher, que é tomada por esposa. As mulheres não estariam em suas famílias de origem como que sem nada o que fazer. Elas estariam ali também sonhando com o fato de constituírem um dia uma família. Portanto, esse ensinamento de Moisés, por isso o homem deixa pai e mãe, né? Por isso a mulher também deixa pai e mãe, isso valoriza a esposa, assim como também valoriza o casamento. Porque alguém está indo num lar, está propondo casar-se com uma pessoa, e no caso esse homem é que toma essa atitude, ele vai lá e busca. Então ele está valorizando a mulher, está valorizando o matrimônio, o casamento, né? O deixar é verdadeiramente sair debaixo da responsabilidade da família de origem e passar agora a ter responsabilidade familiar pessoal. É uma nova família que está se iniciando, tá certo? Importante salientar, né, que a responsabilidade paterna e a sujeição a ela por parte dos filhos terminam com o casamento. Embora a observação do 5º mandamento, né, que nós devemos honrar pai e mãe para que os nossos dias sejam prolongados, lá em Êxodo 20:12, careça de ser considerada por toda a vida dos pais, né? Quando se fala deixar, não é abandonar, nunca mais querer vê-los, mas deixar no sentido de agora buscarem constituir um novo lar. Esse é o primeiro passo para que um casamento, de fato, sob a ótica de Deus, aconteça. Mas nós havíamos falado que deixar pai e mãe tem uma palavrinha-chave: exclusividade. O que é exclusividade? É que os cônjuges que ora procedem a uma atitude destas, depois, eles devem pensar assim: depois de casado, o homem deve ser mais identificado com sua esposa. Para isso, ele está constituindo uma nova família. Então, o homem deve ser, casou-se, ele começa agora a trabalhar no sentido de que cada vez mais, ao longo do seu período de casamento, dos anos e anos de seu casamento, ele se identifique bastante com a sua esposa. Muito mais agora do que com seus pais e até mesmo com seus filhos. Uma clássica representação de uma família onde nós vemos pai à direita, mãe à esquerda ou vice-versa e no meio os filhos. Não é muito correto. O ideal é que pai e mãe estejam juntos e ao lado de cada um deles os filhos, se tiverem dois. Porque casou, ele cada vez mais precisa identificar-se com a sua esposa, muito mais do que com seus pais, muito mais do que com seus filhos. Por quê? Porque o iniciador de tudo isso, lá no Éden, Adão, pôde dizer um dia: pois ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, tudo o que ameaça a exclusividade desse casal, do fato do homem tomar a mulher e a ter por exclusividade, deve ser confrontado, deve ser vigiado. Nós temos que tomar cuidado se os nossos pais não estão tomando esta exclusividade, se os nossos sogros, se os nossos amigos, porque agora os dois são casados, se os nossos hobbies, se os esportes que praticamos, as nossas atividades, enfim, não estão começando a cercear o tempo de convívio com a nossa esposa.
exclusividade. Depois de casado, o homem deve ser mais identificado com a sua esposa. É claro que o homem não vai deixar de fazer tudo, a mulher também não vai deixar de fazer tudo, mas tudo quanto fizerem deverá ser fruto de acordo. Aí eu me lembro de Amós 3:3. Todos conhecem esse versículo. Será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Então vamos andar juntos, mas vamos andar de acordo. Vamos combinar tudo. Então, exclusividade para este primeiro passo. O segundo passo, que é a parte intermediária daquele versículo 24, e se une à sua mulher. Deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E aí a palavra-chave é fidelidade. Viverem juntos e permanecerem desligados de suas famílias de origem. Ele se uniu à sua mulher. Agora eles vão viver juntos. Então ele não tem que ter um vínculo muito acentuado com as suas famílias de origem. Agora ele precisa criar, precisa conduzir uma nova família. É claro que isso não quer dizer desprezar a família de origem, nem que os pais não possam ajudar os seus filhos e os filhos ajudarem os seus pais. Isso vai continuar acontecendo. Só que a tônica, a ênfase começa a mudar. Agora é mais para o lar, em plena formação. A instrução bíblica é que o novel casal deve cuidar-se ou cuidarem-se mutuamente, assumindo responsabilidades e obedecendo a palavra ao exercerem cada um o papel de marido e o papel de mulher, o papel de marido e o papel de esposa. Mas eu falei que tinha uma palavra-chave, fidelidade. A ideia de aliança aparece como a essência do casamento bíblico. Para falar de fidelidade, nós vamos falar um pouco de aliança. Então, a ideia de aliança aparece como a essência do casamento bíblico. No original hebraico, o unir-se tem o sentido de apegar-se. Literalmente significa ser colado a algo. A aliança firmada entre marido e mulher é também, queridos, como já dissemos, feita diante de Deus. Entenderam? A aliança firmada entre marido e mulher não é somente entre marido e mulher, mas ela é feita na presença de Deus. Então, não custa lembrar Eclesiastes capítulo 4, capítulo 5, versículos 4 e 5, que diz assim: quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. O versículo seguinte diz, não se agrada de tolos, cumpra o voto que você faz. Aí o versículo seguinte, que é o 5, diz, melhor é não fazer votos do que fazer e não cumprir. Tá certo? Então, fidelidade tem a ver com e se une à sua mulher. Finalmente, esse versículo 24, nós vamos examinar agora a parte final, que diz assim, tornando-se os dois uma só carne. E a palavra-chave aí é intimidade. A intimidade física é a última parte deste processo. E totalmente reservada, somente reservada para o casal que assume o compromisso de deixar a família, deixar pai e mãe e unir-se em casamento, e estarem apegados. Somente após isso é que, por ser uma aliança entre dois cônjuges, e mais que isso, feita diante de Deus, os cristãos devem observar a intimidade, tornarem-se os dois uma só carne. Tá certo?
por serem cristãos, por sermos cristãos, com relação a esta questão da intimidade, tornarem-se os dois uma só carne, devemos observar certas regras, certas instruções contidas na palavra de Deus. Primeiro, está lá na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Diz assim, primeiro, uma coisa que primeiro vamos enfatizar o ensinamento desse versículo, tá certo? O ensinamento diz respeito ao seguinte: as práticas sexuais, elas devem ser restritas ao cônjuge, pois, em contrário, ofende a Deus, tá? E aí, Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15, ele nos ensina assim: vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Interrogação. E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Responde Paulo. Então, as regras que nós devemos observar, os cuidados que nós devemos ter com o matrimônio é observar que as práticas sexuais estão restritas ao casamento, ao cônjuge. Também as práticas sexuais dentro do matrimônio é uma forma de nós louvarmos a Deus, de nós adorarmos a Deus, porque Deus criou o sexo, o relacionamento sexual, somente para ser praticado dentro do matrimônio. E quando assim procedemos, isto nos faz de tal forma agradáveis a Deus, que Deus, obviamente, é louvado, é adorado por isso, tá certo? E um versículo que nos traz à tona esse ensinamento é aquele conhecidíssimo versículo que está lá na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Ele diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Mas lembra-se que nós falamos que ser uma só carne tinha uma palavrinha-chave chamada intimidade? Então vamos falar um pouquinho sobre intimidade. A intimidade conjugal, como já vimos, é o último passo, que simboliza a seriedade e a intenção de se formar um novo lar. Foi Deus quem criou a sexualidade humana, queridos. E quando ela é praticada segundo o padrão divino, ela representa a mais alta, a mais bela expressão de união que os cônjuges possam experimentar. Portanto, cabe a nós não só observarmos isso, como prepararmos os nossos filhos, instruirmos os nossos filhos. Nós, pais, devemos educar os nossos filhos de tal modo que eles estejam preparados para reproduzirem esses princípios bíblicos para o casamento na sua vida futura. Tá certo? Então, nós acabamos de ver que como é o casamento sob a ótica de Deus. É um processo, não é um simples momento, é um processo que significa deixar pai e mãe, que significa se unir à sua mulher, que significa também ser uma só carne. Amém? Agora, nós vamos passar para um segundo tópico, que diz respeito ao casamento enquanto um projeto de Deus. Casamento é um projeto de Deus. Vale a pena falar que ao longo da vida, da nossa vida, da vida de um ser humano, muitas são as decisões que o ser humano
nós, cada um de nós, precisamos tomar. É um sem número de decisões. Uma delas é o casamento. O casamento é uma delas. E é talvez a mais importante dessas decisões, porque do casamento, dependem muitas outras. Acontece que o casamento não é algo que o homem criou, que o homem inventou, que o homem resolveu passar a praticar de um certo momento da história da humanidade para frente. O casamento, querido, trata-se de um projeto divino que foi posto em prática lá no Éden, tá certo? Então nós vamos ver agora algumas características deste projeto. Primeiro, nós vamos denominar que uma primeira característica do casamento, projeto divino, é a intenção original do Criador. Em Gênesis 1:27, está a expressão assim: Deus criou o ser humano à sua imagem. À sua imagem o criou, homem e mulher os criou. Isso é o 27. E o 28 diz: e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, no princípio, a intenção original do Criador, que já sabia tudo quanto deveria fazer, ele não estava fazendo experimentações, ele planejou que após a criação do mundo, Deus planejou que após a criação do mundo, ele povoaria a terra, tudo aquilo que ele havia criado, por meio do primeiro casal. Mesmo com o advento, a chegada do pecado, essa intenção original de Deus não se alterou. Ela perdurou. E o processo da procriação se manteve como no princípio, mesmo após a queda do homem. Primeiro, na procriação, nós temos o quê? O relacionamento sexual. Depois, esse relacionamento sexual permite a fecundação. Dessa fecundação surge a primeira célula de um novo indivíduo, de um embrião. Depois, a gestação, esse embrião se desenvolve e culmina com o nascimento. O matrimônio, queridos, é, como sempre foi, o momento oportúnico e único, idealizado pelo Criador para a execução desse projeto, né, que é sua intenção original da procriação. Aonde que a procriação deve se perpetuar? Deve acontecer dentro do matrimônio. Então, o casamento é um projeto de Deus, porque o Criador sempre teve a intenção de que somente dentro do casamento é que a procriação fosse levada a termo. Tá certo? Muito bem. O projeto do casamento é um projeto de Deus porque ele tem um alvo nobre e também saudável. Que alvo é esse? A intenção de Deus ao criar o homem e a mulher lá no Éden era de que eles se casassem, assim como todos os seus descendentes no futuro. E para tal utilizou-se de recursos pedagógicos. Deus, ele não quis simplesmente impor, ele permitiu a Adão passar por várias experiências que ele mesmo chegasse a desejar a ter uma companheira, uma esposa. Então, Deus utilizou-se de vários recursos pedagógicos para levar o primeiro homem a entender que seria bom e necessário que ele não ficasse só. Senão, vejamos, vamos acompanhar. É um texto, está lá no capítulo 2 de Gênesis, ele vai do versículo 18 até o versículo 23.
Lá no versículo 18, Deus declara que não é bom que o homem esteja só. Ele percebe isso, ele já sabia que isso aconteceria, mas ele deixa isso claro. No versículo seguinte, o 19, Deus determina, pede ao homem, instrui ao homem, manda ao homem dar nome a todos os animais. Ao fazer isso, versículo 20, Adão, ao proceder a essa ordem, a essa determinação do Criador, Adão se dá conta de que para ele não existia um par. Para todos os outros animais sempre tinha um par, mas para ele não tinha. Então ele já se faz, ele já percebe que ele é sozinho. Muito bem, no versículo 21 e 22, Deus então faz Adão cair num sono profundo e ele forma a mulher. Todos nós sabemos da descrição, versículos 21 e 22. Finalzinho do versículo 22, Deus, que havia formado a mulher, de uma parte do homem, leva até ele e apresenta ela a ele. Então, pedagogicamente, Adão foi levado a se convencer, né, a concluir que ele, junto com aquela mulher que o Criador estava lhe dando, juntos eles se complementariam e seriam perfeitos, um para o outro, tá certo? Então, é um alvo, o projeto de Deus para o casamento, ele tem uma intenção original, que era povoar a terra, e ele tem um alvo nobre e saudável, que era dar para Adão uma companheira que lhe fosse idônea, tá certo? Então, depois vocês leiam, registrem Gênesis de 2 a 18 até 23. No entanto, né, levando em consideração isso tudo que já acabamos de ler, nós devemos lembrar as palavras de Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 7, 8 e 9. Diz assim, Paulo, gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Versículo 8, e aos solteiros e às viúvas digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Versículo 9, mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejo. Então, o desejo do Senhor Deus de que todos se casem e que todos os descendentes daquele primeiro casal se casassem, tivessem filhos, ele não se cumpre na sua totalidade, porque, como acabamos de ver nessa expressão registrada lá em 1 Coríntios, capítulo 7, o apóstolo ensina que algumas pessoas não se casarão. E muitas vezes não se casarão porque eles vão tomar uma decisão com um propósito bem definido. Eles não vão se casar porque quem se casa tem que cuidar, tem que dar exclusividade ao seu cônjuge. Mas se alguém deseja servir ao Senhor integralmente e melhor, como Paulo, ele aconselhava, é melhor que não se case. Mas, versículo 9, se não conseguem se dominar, que se casem. Tá certo? Muito bem. Finalmente, o plano de Deus, o projeto de Deus, que leva em consideração a intenção original de povoar toda a terra, de ter um alvo nobre e saudável, no sentido de que a mulher e o homem seriam um complemento do outro e que também estariam assim ajudando a povoar toda a terra, trabalhada, conduzida da seguinte forma.
há uma estratégia de Deus que nós devemos observar para colocar esse plano em execução. Essa estratégia diz respeito ao seguinte: a criação, tanto do homem quanto da mulher, elas se sucederam, a criação se sucedeu em tempos, em dias diferentes, né? Como nós percebemos na narrativa bíblica. Porque na mente de Deus é notório que sempre houve a concepção de que o homem não deveria permanecer só. O Criador nunca imaginou o mundo cheio de homens solitários, sem pares. Ele nunca intencionou que o seu reino fosse povoado com homens isolados, mesmo porque como é que assim se desenvolveria a procriação? Seu reino seria habitado, o reino de Deus, a terra que ele fez, toda seria cheia, isto sim, né? Por meio de famílias e de comunidades. Tá certo? Então o homem não poderia ficar só. Inclusive, uma expressão existente lá no capítulo 12, logo no princípio do capítulo 12 de Gênesis, o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. Como fazer isso? Através da procriação. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. E o versículo 3, abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você, olha a estratégia de Deus, através da procriação, em você serão benditas todas as famílias da terra. Amém? É importante ainda considerar o seguinte, dentro dessa estratégia de povoar toda a terra, que é o plano de Deus, o projeto de Deus para o casamento, né? Vamos considerar ainda o seguinte: depois que Adão experimentou a solidão sem uma ajudante amiga, lá no Jardim do Éden, né? E está lá registrado no versículo 20, parte B do capítulo 2. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Deus cria Eva da onde? De seu lado, da sua costela, transformando-a numa mulher. Está lá em Gênesis 2:22. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Aí Paulo, lá na primeira aos Coríntios, capítulo 11, versículos 11 e 12, diz assim: diz assim, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher. E tudo vem de Deus. Então, percebam que quando o Criador tira do próprio homem uma parte dele para fazer a mulher, ele não procede como procedeu no restante da criação. Porque no restante da criação ele formou macho e fêmea. No que diz respeito ao homem, ele tirou do próprio macho uma parte para formar a fêmea. Então, da costela que Deus retirou de Adão, Deus fez Eva como outro ser independente. Como já disse, bem diferente dos animais, que ele fez macho e fêmea. Essa obra singular do Criador
né, singular e divina, exigiu dele, do Criador, uma cirurgia, entre aspas, em que de um, Deus fez dois. E de dois, Deus fez um novamente. Só que esse um feito novamente, só que o novo um que resultou foi maior que a soma de todas as suas partes. Olha que coisa maravilhosa. Isso quer dizer que homens e mulheres, né, marido e mulher, são seres interdependentes. O texto acima mostra essa interdependência entre o casal. O fato de a mulher ser formada da costela do homem pode representar a ideia de companheirismo e proteção. Observem isso. A mulher foi feita da costela do homem. Isso representa o quê? Companheirismo e proteção. Há um teólogo, Matthew Henry, que diz assim: a mulher foi feita da costela do lado de Adão, e não da sua cabeça, para reinar sobre ele, nem dos pés, para ser pisada por ele, mas do lado, para ser igual a ele, debaixo do braço, para ser protegida, e perto do coração, para ser amada. Bonito, né? Homens, vamos falar isso para as nossas amadas. Mas observem que, apesar de tudo isso, Adão, observe que, como Adão, ela, a mulher, era a imagem de Deus e não de Adão. Mesmo que Adão fosse o seu par. Ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas unicamente, singularmente, a mulher não foi formada dependentemente. Ela foi formada, ela foi formada do próprio Adão, de uma parte do Adão, tá certo? Então, assim nós podemos rapidamente ter passado por uma descrição breve, né? De como funciona, de como foi este projeto de Deus para a criação do homem, tá certo? Houve um projeto. O casamento é um projeto de Deus, que teve uma intenção original, né, de eles serem fecundos e povoarem a terra, teve um alvo nobre e saudável, de maneiras que todos tivessem na sua mente a ideia de que sempre se casariam para que esse projeto fosse levado adiante, e também teve uma estratégia tremenda, porque através desse projeto do casamento, todas as famílias da terra seriam benditas, a começar de Abraão. Agora, queridos, estamos chegando ao final e nós queremos dizer para vocês uma coisa que é muito importante. Em toda a história da humanidade, a questão da sexualidade nunca pôde ser deixada de lado. Mas eu e muitos de vocês, né, pertencemos às gerações que se abstiveram, não tinham uma facilidade de falar sobre este assunto nos lares. E muitas vezes nós aprendemos essas questões fora do âmbito de nossas casas. E aprendemos muitas vezes o mínimo, e nem sempre as mais corretas noções sobre sexualidade. Já nesses tempos atuais, nos dias de hoje, vivemos tempos de intensa banalização do sexo. Por meio das mídias, que nem sempre são devidamente comprometidas com o Deus Criador, né? Que ao criar o homem e a mulher, ele também criou a sexualidade. Mas as pessoas banalizam o sexo, tornam o sexo como algo vulgar. Portanto,
se faz necessário rapidamente nos atermos de uma forma mais pormenorizada a esse próximo tópico. Qual é? O propósito de Deus para o sexo. O que nós vamos buscar passar aqui? Até aqui nós consideramos o quê? Fazendo uma rápida revisão. Nós consideramos os fundamentos do processo em que o casamento ocorre, né? Lembra-se? Deixar pai e mãe, unir-se e ser uma só carne. E também tivemos a ocasião de estarmos considerando a importância que o casamento tem para Deus. Na medida que Deus teve uma intenção original, houve uma intenção que sempre esteve no seu coração, do Criador, ele tinha como alvo nobre e saudável para a sociedade a sua estratégia de que, a partir de Abraão, todas as famílias seriam benditas sobre a terra. E na medida que ele é não somente o Criador, mas também o legislador do matrimônio, né, do casamento e da família. Então, a intenção, já vimos isso, já passamos por essas etapas. Agora, como parte última da nossa lição, nós vamos procurar entender o propósito do Criador em relação à sexualidade em tudo o que vimos até aqui, tá certo? Para que serve a sexualidade? Por que Deus criou a sexualidade humana? Para produzir vida. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar. Primeiramente, mas não em ordem de importância, primeiramente, mas como já disse, mas não em ordem de importância, está o quê? Está a procriação, o sede fecundos, acontecendo por meio do relacionamento sexual. Então é importante salientar que o sexo não surgiu após a queda do homem, após o cometimento do primeiro pecado. Ele já fazia parte do plano original do Criador. O sexo é a forma bíblica pela qual se deve gerar filhos. E isto deve acontecer dentro do casamento, para que a sociedade não se perverta. Assim, Deus sustenta até hoje a existência de toda a humanidade. Tá certo? A sexualidade humana, além de servir, de ter o objetivo de produzir vida, ela serve, é importante isso, irmãos, para o conhecimento e a intimidade do casal. Lá em Gênesis 4, primeiro versículo, diz assim: Adão teve relações com Eva, e a sua mulher, e ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. O Criador criou a sexualidade para que o casal se conheça intimamente, para que haja intimidade física e emocional nos relacionamentos e o casal possa desenvolver uma boa comunicação. Esposo e esposa devem desenvolver, ao longo dos seus anos de relacionamento, de convivência, um adequado conhecimento um do outro. Devem falar do que gostam, devem falar daquilo que não gostam e tantas outras coisas. Devem se entender. Para tanto, precisam dedicar um tempo, mas um tempo de qualidade, para desfrutarem mutuamente deste propósito estabelecido pelo próprio Deus para o casamento. Então, a sexualidade, ela existe para produzir vida, segundo o Criador, para o conhecimento e intimidade do casal. E terceiro e último, para prazer e satisfação do casal. Provérbios, capítulo 5, versículos 18 e 19.
Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa e gazela graciosa. Que os seios dela saciem você em todo o tempo, embriague-se sempre com as suas carícias. O Deus Criador idealizou o sexo para que o homem procriasse, também para desenvolver um relacionamento, sobretudo amoroso e profundo com a sua esposa, mas também prazeroso, de modo que o sexo no casamento é também para a satisfação prazerosa do casal. Amém? Isto precisa ser mais trabalhado, eu não posso me deter muito, mas a sexualidade humana deve ser tratada de uma forma franca, de uma forma aberta, para que os nossos filhos aprendam conosco, os seus pais, e não fora de nossos lares. Tá certo? Vamos caminhando para a conclusão, queridos, rapidamente. Se você é solteiro, o que essa lição nos conduz a refletir? Honre a Deus. Reserve toda a sua vida sexual para oferecer ao seu futuro cônjuge. Tá certo? E assim você alegrará a Deus e estará louvando, cultuando, agradando-o e sendo um filho segundo o seu coração. Agindo dessa forma, você, querido irmão que é solteiro, estará trilhando por um caminho onde manifestará em todo o tempo honra, louvor e adoração ao nosso Deus. Pois, acima de tudo, não obstante as provocações do mundo, estará se sujeitando ao entendimento que deve respeitar e obedecer a ordem que ele, Deus, instituiu para o sexo no casamento. Tá bom? Se você não é solteiro, é casado, agradeça continuamente pelo seu cônjuge e honre a Deus. Ame o seu cônjuge. Dedique-se a ele integralmente em tempo e com tempo de qualidade, pois assim estará honrando a Deus dentro do pacto que um dia vocês selaram, não diante um do outro, mas diante do altar, portanto, diante de Deus. Tá certo? Ao chegarmos ao fim dessa lição, aprendemos que o casamento, na perspectiva bíblica, portanto, sobre a ótica de Deus, é um lindo projeto de Deus para a humanidade. E nós precisamos cada vez mais conhecê-lo profundamente, para não deixarmos de executá-lo na sua integridade. O deixar pai e mãe, unir-se ao cônjuge e o tornar em uma só carne tornam possível não só a procriação da espécie, mas e igualmente importante para o instituidor do casamento e da família, Deus, o relacionamento saudável e prazeroso entre um homem e uma mulher. Devemos incansavelmente, em todo o tempo, enquanto cônjuges, buscarmos ao Senhor da família e a sua palavra, para dele, o Senhor da família, e para dela, a palavra dele, dependermos para construirmos uma família segundo os seus maravilhosos propósitos. Tá certo? Ao findar, antes de orarmos, eu vou deixar com vocês uma expressão que eu, nas minhas pesquisas, descobri, fiz uma pequenina modificação e nós precisamos pensar muito sobre isso. Diz-nos assim essa expressão acerca do casamento, acerca dos cônjuges que estão unidos pelo casamento. Um para o outro, mas, primeiramente, ambos para Deus. Devemos nos dedicar integralmente
um para o outro. Mas, primeiramente, se não for assim, essa dedicação um para o outro não vai ser saudável. Primeiramente, ambos para Deus. Ambos os cônjuges buscam primeiro a Deus. Buscam o Senhor da palavra, para depois terem condições de estarem se colocando à disposição dele. Tá certo? Um para o outro, mas primeiramente, ambos para Deus. Oremos. Pai de infinita misericórdia, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor nos tornou possível tudo isto. O Senhor instituiu o casamento, instituiu a família, e é através dessas maravilhosas instituições suas que podemos ter uma sociedade saudável. Portanto, cabe a nós nos inteirarmos a cada dia dos seus maravilhosos propósitos e praticarmos de tal forma que nossas famílias sejam saudáveis, para formarmos igrejas saudáveis, para formarmos uma sociedade saudável. Que o teu Santo Espírito complete no coração de cada um aquilo que ficou faltando. E me ajude, Pai, ajude a todos nós a sermos verdadeiramente teus servos, cumpridores da tua palavra. Assim te oramos, agradecidos no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador eterno. Amém. Tenham todos um ótimo dia, sejam todos agraciados com a bênção do Senhor Deus. Amém? Até a próxima oportunidade. Não deixem de indicar, se você gostou, esta videoaula a uma pessoa. Você intencionalmente poderá estar atraindo-a para Cristo. Mostre para ela. Mostre para uma pessoa que ainda não está inscrita em nenhuma classe da RBD. Talvez ela entenda que deva se matricular. Ainda há tempo. O importante é todos estarmos aprendendo a palavra de Deus. Tenham todos um excelente dia. A paz de Cristo.